Bem-vindos todos a mais um episódio do podcast da Comissão de Direito Desportivo da OAB, que hoje faz esse programa em parceria com a Comissão de Compliance da OAB, para a gente trazer um assunto muito importante e caro às duas comissões. A gente vai falar de esporte, compliance e inclusão. E para isso eu recebo aqui hoje dois convidados muito importantes para essa pauta, que é importante não só para as nossas comissões, mas para toda a sociedade. Lucas Barroso, que é profissional de ESG e Compliance do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, e a Evelyn, que é atleta de futebol de cadeiras de roda e hoje também uma profissional do Núcleo de Inovação do comitê. Obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, é uma honra recebê-los aqui hoje. E para começar, eu queria entender um pouco da trajetória de vocês até aqui. Lucas, como que você chega ao ESG, ao compliance e no mundo do esporte paralímpico? Thaís, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você, que é uma referência de atuação no esporte, referência de atuação no direito desportivo e em compliance. Estar aqui com a Evelyn, que é uma atleta de seleção brasileira. Eu sou advogado de formação, sou formado pela UFRJ, e lá na faculdade a gente já tinha um grupo de direito desportivo. Então comecei a me interessar pelo tema. Logo no segundo ou terceiro período eu fui trabalhar com direito desportivo no escritório Trem Graus e Gonçalves, que é uma referência no tema. Entrei como estagiário, fiquei lá por 5 anos e, em seguida, eu fui para a Confederação Brasileira de Voleibol, porque eu desejava ter essa experiência no dia a dia, porque no escritório a gente atendia as confederações, clubes, atletas, mas eu não tinha essa experiência no dia a dia, mesmo dentro de uma organização esportiva. Então, tive essa oportunidade de ir para a CBV como advogado e, em seguida, eu acumulei o cargo de advogado como de especialista em controles internos. E lá eu comecei realmente a trabalhar com compliance, com a revisão de fluxos e procedimentos, porque o compliance nada mais é do que cumprir. E cumprir não só a legislação, mas também as normas internas, as normas do esporte, que são específicas. Então, eu comecei a trabalhar com compliance na CBV e, em seguida, eu fui para o esporte paralímpico, no Comitê Brasileiro dos Clubes Paralímpicos, o CBCP, onde eu atuo hoje como supervisor de governança, lidando com compliance, ESG, e também com planejamento estratégico. Então tem sido muito gratificante poder unir essas duas causas, o esporte e a inclusão através do esporte no CBCP. Então hoje eu tenho esse prazer. Legal. Evelyn, para você, como foi sua trajetória até você se tornar uma atleta de futebol, de seleção brasileira, e como o esporte foi capaz de transformar a sua vida? Então, aí a gente tem que ir lá atrás, no final do meu ensino médio, eu conheci o IBDD, que na época era um instituto que fornecia preparação para capacitar o deficiente para o mercado de trabalho. Lá, além desses cursos, eu conheci a Bocha através do Pete, que hoje é o presidente da ANDI, que é a Confederação de Bocha. Ele me apresentou a Bocha, eu joguei a Bocha por um tempo, fui voluntária em alguns campeonatos pela ANDI na época. Só que aí eu arrumei um emprego e nessa época ou você trabalhava ou você treinava, porque era durante a semana. Então fui para o mercado de trabalho, que não era no esporte. Passou-se os anos, eu consegui um estágio no Comitê Rio 2016, que foi o comitê que organizou as Olimpíadas e as Paralimpíadas aqui no Brasil. Então entrei como estagiária, fui efetivada, fiquei até o final. Então retornei o esporte para a minha vida, só que do lado profissional. Anos passaram, veio a pandemia. No final da pandemia, eu estava no Instagram, passando, e eu vi um vídeo da Hannah, que hoje é classificadora de Power Soccer, um vídeo de um jogo de Power Soccer internacional. E mandei mensagem para ela, falei, nossa, super interessante esse esporte, por quê? Eu tenho uma deficiência que ela é muscular, e ela tem um nível de baixa mobilidade. Então, não é qualquer atividade que eu consigo fazer. Então, me interessei muito pelo Power Soccer, que é o futebol em cadeira de roda. Mandei uma mensagem para ela e ela me indicou o Rio de Janeiro Power Soccer Clube, que é o clube que eu faço parte. E aí eu comecei a jogar. E aí não só o Power Soccer, como lá também tinha a bocha. Então eu resgatei um esporte antigo e comecei no Power Soccer, que foi a minha paixão, porque o futebol, né? Futebol é a paixão nacional.
Lá no esporte, no Power Soccer, o meu técnico, Jaime, me mostrou uma vaga para o CBCP. E ele falou, olha, tem uma vaga aberta para o CBCP, acho que combina com você. Mandei meu currículo, fiz a minha entrevista e entrei para o CBCP. Então, assim, o esporte, ele, além da realização pessoal, né, porque é algo que eu gosto muito desde sempre, ele ainda me trouxe a realização profissional, que hoje eu estou no CBCP, então o esporte está em todos os âmbitos da minha vida. Que legal. E aí, a gente precisa tocar num ponto que é fundamental para o desenvolvimento do esporte paralímpico, que é financiamento, né? A gente sabe que é difícil a verba direta, o patrocínio, e o esporte paralímpico ele sobrevive basicamente de repasse de loteria e mais recentemente, depois da legalização das bets, o repasse das bets. Lucas, o que você pode trazer para a gente nesse contexto de como a legislação atual direciona esses repasses das loterias e das casas de apostas para o esporte paralímpico? Qual a importância disso para o esporte paralímpico? Então, Thaís, esse repasse é extremamente relevante. O CBCP, atualmente, depende exclusivamente desses repasses previstos em lei, tanto na lei das loterias como na lei das bets, que foi promulgada no final do ano passado, no final de 2024. E no ano passado, em 2024, o CBCP recebeu cerca de 17 milhões, que é equivalente a 0,04% do recurso das loterias. Eu sempre brinco, quando eu dou alguma aula, quando participo de algum evento, perguntando qual é o maior patrocinador do esporte brasileiro. E as pessoas sempre falam uma casa de apostas, um banco privado, Uma marca esportiva. uma marca esportiva, e não. O maior patrocinador do esporte brasileiro é a Caixa Econômica Federal, por meio das loterias. Então, o CBCP recebe, em média, 17 milhões por ano das loterias, e isso representa 0,04%. O Comitê Paralímpico Brasileiro, em 2024, tem direito a um percentual maior, ele recebeu cerca de 210 milhões. Então, nisso a gente vê a relevância desse repasse. O CBCP é mais novo, a gente foi fundado em 2020 e passou a receber esses recursos previstos em lei apenas em 2022. E a partir de 2025 a gente começou a receber o recurso das bets. Só que esses recursos das bets ainda não foram regulamentados. Até o momento que a gente está gravando aqui, esse repasse não foi regulamentado. Então, por compliance, por cautela, a gente não tem feito essa utilização, assim como os demais comitês. Então, esse valor que o CBCP recebe, ele também é recebido pelos outros comitês esportivos, como o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico do Brasil, o Comitê Brasileiro de Clubes e a gente que é do CBCP, além das confederações. Então, atualmente, o ecossistema esportivo, tanto olímpico como paralímpico, é extremamente dependente desses recursos. Eu acho que a palavra é essa, a gente está nesse momento, mas a gente tem uma perspectiva de mudar isso, de trazer novas receitas, de profissionalizar a gestão. Então, a gente estava conversando aqui antes de começar. Quando eu comecei no direito desportivo, a gente não tinha nada falando sobre compliance no esporte. Então, só da gente ter uma comissão de direito desportivo na OAB, uma comissão de compliance, e essas duas comissões terem uma relação, a gente vê que o nosso ambiente esportivo vem numa crescente. Tem uma margem muito grande ainda para evoluir. Mas no cenário atual, tanto os clubes, as entidades esportivas olímpicas como paralímpicas, ainda são muito dependentes do recurso público que começou a chegar ao longo dos últimos anos. Então, a gente vem vendo uma relevância cada vez maior dos resultados esportivos em Olimpíadas e Paralimpíadas, e isso está diretamente relacionado a esse repasse que foi designado por lei para o esporte brasileiro. É importante a gente falar também que esses mecanismos de controle, né, de monitoramento desses repasses no esporte paralímpico, ele é ainda mais importante, porque como a Evelyn trouxe, o esporte paralímpico, ele, para além da questão esportiva, ele é um instrumento de inserção social, econômica, né? Ele viabiliza a vida dos atletas paralímpicos, né? Então, assim, é muito importante que a gente traga essa pauta de sempre valorizar essa criação de mecanismos, estrutura de governança, de compliance, para que o esporte paralímpico acompanhe também o esporte e as regras
que hoje a gente precisa acompanhar, né, para ter um bom resultado esportivo. E Evelyn, para você, você sente esse impacto quando você consegue perceber o recurso disponível ou a falta do recurso? Como que é, assim, o investimento no esporte paralímpico e o reflexo na sua vida? Então, antes do CBCP, o meu clube não tinha um apoio certo, né? Então, se a gente quisesse participar de um campeonato, se a gente quisesse comprar um equipamento novo, a gente tinha que correr atrás de patrocínio. Então, com o CBCP, né, com a filiação do CBCP, através, né, utilizando esse recurso de loteria, a gente, enquanto atleta, tem a tranquilidade de saber que a gente vai conseguir participar dos campeonatos, porque a gente vai conseguir os benefícios através do CBCP pagos com esse recurso da loteria. Então, a tranquilidade de você poder focar no seu treinamento, focar realmente ali nas suas atividades, sem ter que se preocupar com essa questão financeira, porque você vai conseguir, isso é ótimo para a gente. Contribuindo para a fala da Evelyn, no segundo semestre de 2025, o CBCP destinou 20 milhões para apoiar competições paralímpicas e paradesportivas. Então, um clube do interior, qualquer região do Brasil, ele poderia sair de lá com a passagem paga, passagem aérea paga, hospedagem, para poder jogar uma competição em qualquer lugar do Brasil. Então, a gente destinou 20 milhões apenas no segundo semestre de 2025. E a gente também já teve editais de materiais e equipamentos, que são cadeiras caríssimas, a Evelyn sabe bem. Então, uma cadeira de Power Soccer custa na faixa de $10 mil, mais ou menos. Então, os clubes apresentam as necessidades deles, isso tudo seguindo as normas de compliance. A gente publica um edital, porque a gente está lidando com recursos públicos. Então, a gente publica um edital, os clubes manifestam interesse, a gente faz um pregão e aí compra aqueles equipamentos que foram solicitados pelos clubes, chancelados pelas confederações, e a gente faz essa entrega a esses clubes e esse monitoramento para garantir que eles sejam utilizados adequadamente. Então, o CBCP investe apoiando a participação dos clubes filiados em competições e também fornecendo materiais e equipamentos e, principalmente, na capacitação de gestores. Então, a gente tem também eventos regionais, eventos nacionais voltados à capacitação desse gestor do clube paralímpico para que ele possa ter uma melhor gestão, ter boas práticas de governança e, com isso, angariar novos recursos e ter uma eficiência maior nos recursos que ele já tem acesso. É legal vocês trazerem isso, porque a gente reflete que, além da inclusão, é uma garantia de dignidade, né? Porque o esporte ele pode incluir, mas se você não traz condições dos atletas que estão no interior, que estão virem para uma competição, de competirem com igualdade de condições, de realidade, de investimento, né? Você não está falando de uma inclusão plena, né? Então, esse investimento é importante, inclusive, para isso, para garantia de dignidade também, né? E aí, nesse contexto que a gente falou, tanto o que você trouxe, que a Evelyn trouxe, a gente entende o esporte paralímpico e o paradesporto como um vetor de inclusão social, educacional e econômica. Tanto que você trouxe que o paradesporto mudou a sua vida, inclusive profissionalmente, né? O esporte permitiu a sua inserção no mercado de trabalho. E nesse ponto eu queria trazer a questão das políticas públicas, né? Quais as políticas públicas de incentivo do esporte que podem impactar diretamente a realidade paralímpica, assim? Como essas políticas públicas podem ser estruturadas para ampliar a inclusão através do esporte? Hoje nós temos no governo federal uma Secretaria Nacional do Paradesporto, que já é um avanço considerável para o segmento. E essa Secretaria Nacional do Paradesporto publica editais, programas de incentivo para que a política pública chegue em todo o Brasil, o que é uma coisa inerente à política pública. Então, eles publicam, por exemplo, editais para que o esporte seja utilizado como uma ferramenta de inclusão, de reabilitação, principalmente para crianças autistas, crianças com deficiência em locais de poucos recursos, né? Então, a gente tem diversos editais da Secretaria Nacional do Paradesporto, publicados nesse sentido, em que uma prefeitura pode aderir, uma organização do terceiro setor pode aderir para proporcionar
esse acesso ao esporte, acesso à saúde, à educação por meio dessa política pública. Além disso, a gente tem também a Lei de Incentivo ao Esporte, que se tornou permanente recentemente, e a Lei de Incentivo ao Esporte ela se aplica tanto ao esporte olímpico como para o esporte paralímpico. E eu tenho escutado diversos relatos de gestores esportivos falando que, em muitos casos, tem sido mais interessante para os clubes e para as organizações fazerem essa captação no esporte paralímpico. Primeiro, pelo resultado esportivo. Porque se a gente comparar o resultado esportivo brasileiro na Olimpíada e na Paralimpíada, a gente vê que tem uma diferença muito grande. O esporte paralímpico tem um resultado... O Brasil é uma potência já consolidada. Potência. E além disso, pela pauta ESG, que a gente falou no começo da nossa conversa. A pauta ESG nada mais é do que como uma organização se posiciona em temas relacionados ao ambiental, ao social e à governança. Então, muitas empresas têm se importado cada vez mais, é um movimento da sociedade, né? A gente vem evoluindo. Então, as empresas têm se preocupado com essa pauta ESG. Então, é muito mais interessante você associar a sua marca a um atleta paralímpico que tem uma história de superação, como a Evelyn contou aqui agora há pouco. Então, você associar a marca a uma pessoa que nasceu com deficiência, que há pouco tempo no Brasil não tinha uma perspectiva estruturada para atender as pessoas com deficiência, e ainda tem esse gap hoje, muito mais há alguns anos atrás, e você vê aquela pessoa chegar a uma seleção brasileira, você vê aquela pessoa participando de uma Paralimpíada. Então, muitas marcas têm feito esse movimento de priorizar o esporte paralímpico através da lei de incentivo ao esporte. E Evelyn, o que você acha que ainda falta para que mais pessoas com deficiência tenham acesso ao esporte e esse poder transformador de vida? Então, a gente tem hoje o CBCP, que ele leva os atletas do clube para as competições. O que a gente precisa é levar os atletas ao clube. Então, por exemplo, no meu clube eu já recebi contato de pessoas que queriam jogar, mas eram de outra cidade, né? Na cidade delas não tinha modalidade, e elas não conseguiam arcar com esse transporte para chegar no clube. Da mesma forma, eu já tive atletas que a prefeitura disponibilizou um carro que levava esse atleta todo dia de treino lá para o nosso clube para treinar. Então, esse seria o modelo ideal, que as prefeituras das cidades menores que não tenham clube ou que não tenham modalidade oferecessem, disponibilizassem um transporte para que potenciais atletas pudessem chegar até os clubes e treinar. E aí ter a oportunidade de participar de uma competição, de se tornar um atleta. Interessante, né? Como essa visão do atleta é importante para a gente, né? Porque a gente está falando de financiamento, de compliance, e quando a gente olha, falta estrutura, né? Assim, falta trazer o atleta, viabilizar que o atleta consiga ter acesso a um clube, né? Ao treinamento. E Lucas, a gente estava falando antes aqui, a gente está na OAB, né? A Casa do Advogado. E a nossa Constituição Federal, ela fala de igualdade, né? Então, como que a gente pode ligar essas práticas ESG, o compliance e a garantia, né, dessa igualdade para todos na sociedade, que torna a gente com um ambiente ainda melhor? Como que você consegue fazer esse link para a gente das pautas, né, da ESG, do compliance e a garantia de direitos humanos? Então, Thaís, eu acho que o esporte ele é um dos melhores espelhos, né, para refletir a sociedade. Então, quando a gente vê o esporte vem se preocupando cada vez mais com os atletas paralímpicos, a gente vê que a sociedade vem evoluindo também. E uma coisa que eu ouvi num evento recentemente foi de um atleta falando da importância dos atletas levantarem essa bandeira. E esse ex-atleta, né, paralímpico, ele falou, poxa, quando eu ganhei uma medalha, eu não fui agradecer ao patrocinador. O patrocinador é relevante, mas é um momento que o esporte tem ali na televisão, o esporte paralímpico tem na televisão para reivindicar direitos. Então, a nossa lei brasileira de inclusão ela é muito recente. Ela está ainda com algumas regulamentações sendo realizadas, sendo atualizadas, ou algumas doenças sendo inseridas nessa lei, nessa legislação.
Então, eu acho que é muito importante a gente dar voz aos atletas paralímpicos, como a gente está fazendo aqui nesse momento, poder aprender com a Evelyn, a experiência dela, para que a gente possa evoluir como esporte, evoluir como sociedade, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Porque o esporte ele é uma ferramenta, ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Então, o nosso papel, da gente que trabalha com esporte, da gente que é advogado, a gente está aqui na casa da advocacia, é proporcionar que as pessoas com deficiência tenham acesso ao esporte, tenham acesso, como a Evelyn falou, que ela possa escolher a modalidade que ela quer jogar. Então, hoje ela pratica bocha, pratica o power soccer, mas existem muitas crianças com deficiência que não têm acesso a essa informação. A gente vê muitos casos, não só de crianças, mas de uma pessoa que passa por um acidente e tem uma amputação, e aquela pessoa acha que a vida dela acabou. Então, quando você tem uma política pública de qualidade, e aí em nível federal, em nível estadual, municipal e das organizações do terceiro setor também, aquela pessoa ela sabe que teve aquele acidente, que ela passou por uma amputação, mas que ela pode ter uma nova vida através do esporte. Então, o esporte em si ele já está totalmente relacionado ao ESG. Eu acho que as organizações esportivas têm que investir cada vez mais nisso e o esporte paralímpico mais ainda. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, pela importância que é a gente trazer luz a esse tema, né? Como o Lucas falou, o esporte é também um espelho da sociedade e que a gente possa, com essas discussões, com esses programas, né, evoluir ainda mais enquanto sociedade, enquanto instituição aqui na OAB, enquanto entidade de administração do desporto, que a gente junto levante a bandeira da inclusão, da dignidade, para a gente crescer e evoluir como ser humano, como sociedade e como esporte, né? Obrigada pela presença de vocês e a gente continua contando com a presença de vocês, assistindo sempre os nossos podcasts. Obrigada, até a próxima.